Professor Cláudio Sena Frederico, para mim, grande professor, lá nos meus primórdios da mobilidade, foi em você que eu grudei no Café NTT para começar a estudar e procurar autores. Eu fico até pensando o que foi sua dissertação de mestrado com o Eduardo Alcântara Vasconcelos na banca, né, professor? Assim, os melhores, a gente está falando da elite da mobilidade, o professor Cláudio Sena Frederico é uma das figuras mais influentes da mobilidade urbana brasileira nas últimas 5 décadas, né, professor? Eu espero que sim. Pelo menos você está acreditando nisso. Completamente, porque assim, nos anos 70 já começa a estruturar a operação de metrô em São Paulo, isso não é pouca coisa. Ajuda a estruturar a operação no Rio de Janeiro, né? Foi diretor de operações, não é? Fui diretor. Aí, anos 90, secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo. Hoje, vice-presidente da NTT, consultor internacional em projetos de transporte público, entende muito de BRT, e aí eu já começo te agradecendo, professor, pelo seu tempo e por participar aqui do Giro da Mobilidade Urbana, e com tudo isso que você fez, toda essa carreira maravilhosa, por que você foi procurar mestrado na percepção do usuário? Essa é minha praia. Minha praia o tempo todo, todas essas coisas que eu fiz na área de transporte e tudo mais, foi sempre segundo essa linha de que, para acertar, você tinha que ir atrás do teu avaliador principal. O avaliador principal é o passageiro. É ele que, no final das contas, de fato, opera o transporte público. O transporte público é operado por ele, a começar pelo fato de que, se ele não for, não tem transporte público. Então, é ele que opera o transporte público, ele dá a palavra final. E nas suas críticas, até numa recente, se eu não me engano, na Tecnibus, você fala que o usuário tem sido tratado como carga. Sem dúvida nenhuma. Todos os indicadores, de certo modo, é como se ele não tivesse uma identidade. Se ele não tem uma identidade, e nem todo passageiro é igual, portanto, você tem que saber individualizar cada um. Se ele não tem uma identidade, então ele é quase como se fosse carga. E erro enorme. Quer dizer, se o passageiro ou se o transporte for estruturado e operado sob essa concepção de que você está meramente transportando carga, você está transportando quilos, metros cúbicos ou alguma coisa assim, você vai se quebrar. Essa relação, vamos dizer assim, de confiança vai ser quebrada. Isso é muito interessante, professor. Eu estava conversando com o pessoal da Coca-Cola e que eles falam que as características básicas para um bom serviço não produzem um encantamento. Então, se você dá ali a coca geladinha na prateleira, entregue no dia certo, o pedido correto, isso é ok. Se isso não for feito, isso gera uma insatisfação. Se isso for feito, não necessariamente isso gera elogios, porque não produziu encantamento. E a gente vê nos sites, né, o quanto site bom, que entrega no dia, ele deixa de ser usado quando outro site te dá um desconto que você não está esperando, uma amostra grátis. E quando eu li o seu último artigo na revista dos transportes públicos sobre a arte de aceitar, foi isso que me veio na cabeça. Professor Cláudio, você fala de critérios de qualidade que eu nunca tinha visto na engenharia de tráfego. É muito mais do que medir headway. E você entra em outro ponto de vista, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Eu acho o seguinte, a Coca-Cola deu certo, né? Vamos dizer assim, os críticos podem dizer o que quiser, mas a Coca-Cola deu certo. O automóvel deu certo, né? Mas o automóvel, de fato, faz mais ou menos a mesma coisa que o transporte público faz. Mas ele faz junto com uma identidade para o passageiro. Entendeu? Esse encantamento, no fundo, eu sempre pensei
assim, as pessoas, a vida retirado o encantamento, ela é como se fosse uma coisa cinza, assim, por igual, absolutamente neutra, vamos dizer assim. O que traz a diferença é uma fantasia, no fundo é uma fantasia. É o passageiro se vendo como uma personagem que faz com que ele se sinta melhor, com que ele seja mais bem visto. Então, sob esse ponto de vista, o transporte público não pode meramente levar uma pessoa de A a B, ou melhor, se ele fizer isso bem, ele vai ser como a água que sai da torneira. Mas ninguém acorda de manhã eufórico por causa da água que sai da torneira. É uma coisa natural, é neutro, é cinza, vamos dizer assim. Se ela estiver barrenta, aí virou um problema bem ruim. Mas se ela estiver normal, ela é apenas normal, não há como uma pessoa se entusiasmar por isso, né? O transporte público, da mesma forma, se ele leva de A a B, ele apenas cumpre a sua obrigação, se ele fizer isso bem, né? Hoje em dia, ele não está fazendo isso nem bem. Mas vamos dizer, se ele fizer bem, é feito a Coca-Cola disse, vai ser neutro, vai ser cinza, assim. O problema é como é que o passageiro se vê quando ele está usando o transporte público. Da mesma forma que como é que o passageiro se vê quando ele está dentro de um carro. Porque ele troca de carro, porque ele empenha dinheiro para comprar um carro mais caro. É porque ele muda. Ele está comprando algo para si. É como uma roupa. Ele está se vestindo para que os outros vejam ele dentro da sociedade como uma pessoa que ele fantasia na cabeça dele que ele gostaria de ser. O transporte público tem que entrar nesse jogo. Da mesma forma que o automóvel conseguiu influenciar a cidade para ser adequada a ele e inadequada ao transporte público, o transporte público tem que ir na direção oposta. Ele tem que ser tão sedutor, ele tem que ser tão valorizado pelo passageiro, ou melhor, valorizar o passageiro, que o passageiro queira que a cidade seja a melhor possível para o transporte público. Então, se torna um círculo vicioso, como uma relação. Quer dizer, ou seja, melhora o outro, e daí a relação continua. É muito legal pensar que você, como engenheiro, né, de transporte, e a gente pensa nos dados, nessa aferição numérica, tenha esse olhar tão humano, o que te coloca como engenheiro até diferente. Para mim é legal, porque eu sou filha de um engenheiro civil com uma semioticista. Eu sou bem essa junção do técnico com o humano. Mas eu tive o privilégio de ver a sua apresentação no Petit Comitê do Fórum Nacional de Dirigentes da Mobilidade. E você fez uma provocação exatamente sobre o simbólico. E o que me pareceu, professor, é que você cutucou a gente sobre o começo do metrô, onde a limpeza era um fator de encantamento. Estou certa? O que você pode me dizer sobre isso? Eu acho que justamente o metrô foi um exemplo de uma aplicação da experiência do usuário, quer dizer, o design UX, que eles chamam hoje em dia, User Experience, quer dizer, o método de projetar as coisas para obter o resultado na sensação de quem usa, quer dizer, não é meramente projetar uma coisa como transporte de carga, mas transportar uma coisa para que a pessoa que use tenha uma experiência positiva. O metrô fez isso e a grande dúvida nossa era o seguinte: o metrô, no fundo, é uma ferrovia. Não tem como fugir disso conversando entre engenheiros. Mas não precisamos conversar isso com o passageiro, porque a ferrovia, na época, era péssima. Era o pior sistema de transporte existente. Então, o metrô tinha que, de certo modo, chamar a atenção do passageiro em outra direção, para que ele não olhasse o trilho e dissesse: isso daqui é o trem, né? O trem era péssimo na época, e quem viajava no trem era péssimo também, porque ele imediatamente recebia um carimbo na testa de pobre. Ele saía do trem com aquele carimbo na testa de pobre. Não é isso que as pessoas querem, né? Então, a questão era como é que a gente consegue fazer isso. Então, uma série de coisas ocorreram, uma série. Mas o interessante é que as pesquisas que nós usamos, pesquisas do tempo todo,
tinha uma equipe de psicólogos, sociólogos, antropólogos conosco, trabalhando isso para descobrir onde é que estão os botões do passageiro. Onde é que está o botão que vai fazer com que ele se sinta bem, com que ele não observe isso como um trem, mas observe como uma coisa melhor. Ou seja, eu estou entrando num lugar melhor, portanto, eu sou uma pessoa melhor. Né? Então, basicamente, o que nós descobrimos é que a coisa mais básica possível era o instrumento melhor de todos era limpeza. Nenhum lugar público no Brasil, naquela época, e hoje em dia eu diria também raramente, lugar público é limpo. Os lugares limpos são os lugares ou de alto nível econômico, ou seja, que custam caro, ou é a casa das pessoas, inclusive das pessoas pobres. Mas isso é casa, é lá dentro, é particular, não é público. O público, notoriamente, era sujo. Então, nós dissemos, bom, se a gente, digamos assim, agredir a terra, e o metrô realmente era estupidamente limpo, se a gente agredir a visão com um choque, entendeu? Se tu entra e diz, puxa, barbaridade, esse negócio aqui é bem acabado, é limpo, isso daqui não é para mim. E é para mim. Então, eu sou uma pessoa diferente. Tá? Então, que isso iria, vamos dizer assim, de uma forma simples, compreensível por todos, deflagrar um ciclo, inclusive, não vicioso, mas positivo, entre, inclusive, o passageiro e o funcionário do metrô. O passageiro, porque estava num lugar de alta classe, via os funcionários como pessoas com formação até superior, até nível superior. Era uma fantasia para eles, isso. E o funcionário, ao perceber isso na ação do passageiro, procurava se comportar como tal. Então, aquilo que eu falei da relação, um ajuda o outro a ser melhor. Então, o passageiro, vendo que ele estava tendo acesso a uma coisa que ele nunca tinha, e que aquele funcionário era um funcionário para ele de alto nível, o funcionário passava a funcionar também, correspondia e reforçava essa visão. Então, esse mecanismo que na época nós chamamos modelo do usuário, mas que era, no fundo, o que hoje é chamado experiência, né? Essa experiência de ambos juntos era positiva, se reforçava e trazia comportamentos positivos do passageiro e do funcionário. O passageiro que saía da ferrovia, inclusive em frente ao metrô, e que lá vandalizava a ferrovia, atravessava a rua e se comportava de forma totalmente diferente no metrô. E é natural. Quer dizer, se ele fosse entrar, por exemplo, numa catedral, ele não ia se comportar da mesma forma que ele estava se comportando na rua. E o metrô, de certo modo, era isso. Era uma casa particular, porque era bem cuidada, porque tinha dono, ele não sabia bem de quem, mas ele estava podendo usar. Então, ele procurava se comportar de uma forma como se ele estivesse visitando um amigo. Isso é muito interessante, professor, porque essa parte subjetiva acompanhou, então, o início da operação do metrô. E você diria que isso existe, mas só não é percebido? Ou esse fator subjetivo veio sumindo? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho as duas coisas. Ou seja, nós aproveitamos, como se fosse o lançamento de um produto, né? Nós aproveitamos que no metrô, no início, era, de certo modo, vamos chamar assim, inútil. Ele era uma linha pequena, que não transportava quase ninguém, que andava vazio. Mas ele estava preparado para muita gente. Ele estava com todos os equipamentos necessários ao grande metrô que ele se tornou, né? Nós aproveitamos essa fase para poder justamente criar esse impacto no passageiro e fazer com que o metrô, no imaginário dele, fosse uma coisa melhor do que os outros meios de transporte, né? Com o tempo, claro que isso foi mudando. E eu diria que, inclusive, uma série de erros foram feitos. Por exemplo, o metrô. Hoje, eu acho que o grande problema do metrô é o excesso de passageiros. Ele está superlotado. E hoje, superlotação não combina com essa visão de fidalguia do local. Os locais das pessoas, vamos dizer assim, que têm mais oportunidade na sociedade, não são locais em que as pessoas estão espremidas.
talvez só no máximo num elevador, mas esse é muito mais rápido ainda. Então, eu diria que está havendo uma série de falhas na coisa. Você diz assim, as pessoas dizem, não, mas ele está lotado porque as pessoas querem andar nele porque ele é bom, porque ele é rápido. Sim, não. Eu diria sim e não. Pelo seguinte, porque eles não têm uma outra alternativa que eles possam usar que também seja rápida, que, por exemplo, são os BRTs, são as faixas de ônibus. Né? Então, enquanto aquele sucesso inicial, que eu falei com a limpeza e tudo mais, trouxe o fato de que o metrô continua a receber muito mais dinheiro do que outros meios de transporte, os outros meios não conseguiram superar essa situação. E, com isso, o metrô está sempre superlotado. Porque você faz uma linha e as pessoas saem de qualquer outro transporte coletivo e vão para o metrô. Mas se existisse outros meios de transporte bons, isso não aconteceria. Então, eu diria, o metrô, o grande problema hoje está sendo a superlotação. E, com isso, ele está gradativamente desgastando esse capital inicial, que já fazem, afinal de contas, 50 anos, quase, 40. Então, olha que durou bastante, hein? Mas, de qualquer jeito, vamos dizer assim, dura ainda também porque as novas linhas são muito bonitas. Você entra nas estações, elas estão bonitas e tal coisa. Mas, depois que você começa a usar, as pessoas estão, de certo modo, se sentindo um pouco agredidas por aquela quantidade de gente na hora do pico. Faz todo sentido, e você mencionou o dinheiro, né? Quando a gente pensa no sistema, quanto mais pessoas por metro quadrado, mais possivelmente rentável ou sustentável economicamente falando. Mas, por outro lado, você também mencionou que existiam sociólogos e pesquisadores na implantação do metrô, e o custo disso é baixo. E eu não vejo isso sendo implantado em sistemas de ônibus, por exemplo. Eu também queria entender, queria sua ajuda para entender, professor Cláudio, porque as empresas não investem nessa parte de experiência do usuário com tantas pesquisas ou com, de repente, pessoas de humanas? O problema do ônibus, Danaé, é o seguinte: o ônibus não é um sistema completo. O metrô, ele constrói tudo para ele. Por isso ele é caro. Ele constrói, vamos chamar assim, uma cidade dele, que está dentro da outra cidade, mas separada. Né? O ônibus não. O ônibus é apenas o veículo. A cidade é a mesma, é aberta. Né? Então, como é que você investe num ônibus para que ele seja limpo, por exemplo? Né? Se você espera num ponto em que o cara joga lixo ali ou deposita o lixo. Se as pessoas vêm por ruas que chegam lá, mesmo próximas ao ponto de ônibus, e encontram um ponto de ônibus numa calçada de barro e sem iluminação, a luz quebrada, né? E uma poça de água em frente aonde você vai ter que esperar para o carro passar e jogar água em você. Ou seja, não existe a cidade do ônibus. O único momento em que o ônibus tem uma cidade própria é mais ou menos no BRT. Então, com o BRT, o ônibus começou a conquistar espaço desse tipo. Começou também a se preocupar com isso. Né? Mas o resto do sistema de ônibus, você tem que ter, vamos dizer assim, a parceria próxima, a responsabilidade, e é mais do que parceria, responsabilidade da prefeitura, da administração local. O ponto de ônibus, vamos botar algumas coisas bem simples. O ponto de ônibus tem que ter piso. Não pode ter um lugar em frente que não tem drenagem e cria poça d'água. Tem que ter uma boa iluminação. Quando eu digo boa iluminação, você olha de longe e devia ver o lugar dizendo assim, puxa, aquele lugar é super iluminado, deve ser ali um ponto de ônibus. E vai para lá. Quando você chega lá, você tem que ter uma sensação de que você está tendo uma supervisão, que você não está em risco, que tem alguém olhando por você. Né? Tudo isso faz parte da realidade do metrô. Faz parte, também em grande parte, do BRT, mas o ônibus na rua não é respeitado. Não é respeitado. Faz todo sentido.
Você teria algum exemplo, professor, de alguma cidade que conseguiu implantar essa percepção do usuário de uma forma modelo, ou que te chamou a atenção aqui no Brasil? Eu diria que, por exemplo, Curitiba, apesar de hoje ter perdido muito da competição do transporte público com o automóvel, mas Curitiba, sem dúvida nenhuma, foi uma cidade que procurou as suas soluções, que eram para que o passageiro esperasse o ônibus de uma forma protegida e decente, que o ônibus viesse com a maior regularidade possível, enfim, que tudo isso se cumprisse, né? Talvez tenha faltado um pouco uma continuidade de novidades para justamente manter aquela admiração inicial. Eu acho que talvez tenha, inclusive até conversei uma época até com o Lerner, lá em Curitiba, e nós trocamos ideias sobre exatamente isso, de que, vamos dizer, depois do ponto inicial e durante muito tempo, novidades e investimentos e modificações e alterações, de certo modo, Curitiba tinha parado. Quer dizer, o sistema tinha parado e daí, gradativamente, feito o cara da Coca-Cola, estava só aquele copinho ali de Coca-Cola gelada e mais nada. Isso não é suficiente. E ele reconhecia isso, ele achava também isso, que tinha que melhorar, que o BRT tinha que ter continuado a investir em melhor. Depois disso, até houve melhoras e modificações, mas eu diria que Curitiba, para mim, é o exemplo que eu ainda acho mais notável, né, disso. Interessante que eles estão investindo bom dinheiro no bonde urbano digital, que é um sistema de BRT mais bonitão. Internamente, você deve ter andado, né? Hein? Você deu andada lá no bonde urbano digital? Muito bom. E tem a sensação do metrô interna. Eu diria o seguinte, a ideia é perfeita, é dentro dessa linha que eu falei, que você tem que ter algumas novidades de vez em quando para chamar a atenção e para mostrar que você está evoluindo. Eu acho que vamos dizer assim, eles chamaram de BUD, né? BUD, bonde urbano digital. É o bonde digital. Se ele corresponder a isso, quer dizer, se ele depois for durável, se ele for, enfim, se ele corresponder às expectativas, será ótimo. A única coisa que eu temo, não tem nenhuma informação sobre isso, somente o seguinte, como eu não vi nenhuma comprovação, ele não é uma coisa muito comprovada, não tem uma experiência longa, não tem um lugar que ele tenha andado há muito tempo, não tem muitos deles funcionando em algum lugar e tal coisa, eu tenho receio, mas a concepção, a ideia é muito boa e eu acho que se for bem sucedido, se ele funcionar na prática muito bem, ele vai ser uma adição e ele vai chamar a atenção, que é o importante. Engraçado, professor, foi muito isso que eu falei quando eu andei nele. Eu fiquei admirada com o custo, fiquei pensando, bom, mas assim, de um jeito ríspido, não vejo diferença entre um bom BRT e um sistema de BUD. Mas do ponto de vista do marketing, temos ganhos notórios. E aí eu queria te perguntar especificamente nesses critérios de qualidade desse seu último artigo da arte de aceitar, que são critérios que a gente ouve no marketing: tangibilidade, confiabilidade, responsividade, garantia e empatia. Professor, como que a gente mede isso? Como é que a gente usa esses critérios para colocar, por exemplo, num contrato ou exigir de um operador? O que você pensa disso? Olha, não é difícil, não. A tangibilidade, por exemplo, é o que já é feito, geralmente, é a única coisa que ainda é feito, que é, no fundo, índices que eles chamam de qualidade, mas são índices de cumprimento de contrato. Isso é coisa diferente, é feito o negócio que você falou da Coca-Cola, que o cara botou o copo lá, que tinha uma Coca-Cola dentro, que não tinha uma barata dentro, tudo bem. Isso daí é a tangibilidade, vamos dizer assim. A confiabilidade, as outras
eu diria até as outras variáveis todas, têm um aspecto, exceto a empatia, tem um aspecto concreto e que fica parecido com tangibilidade. Quer dizer, entrega regular. Não, você pode ver se ele está entregando regularmente. Mas, infelizmente, isso é só medido por engenheiros, né? Ou seja, é medido. Bom, ele passou de tantos em tantos minutos, sei lá, alguma coisa assim. Seria interessante começar a perguntar ao passageiro isso. Ou seja, todas essas outras variáveis deveriam ser vistas pela interpretação do passageiro. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, o ônibus veio logo. Logo é uma coisa assim, é em minutos, ou, por exemplo, é no conforto do ponto em que você está esperando. Se eu esperar 5 minutos pelo ônibus, chovendo na minha cabeça, a poça d'água na minha frente e um cara mal encarado do outro lado e eu estou sozinho, os 5 minutos são 5 minutos? Então você vai ter que... Eu acho que todas as outras... Empatia, então, nem se fala. Empatia é uma coisa que só pode ser medida perguntando ao passageiro. Garantia só pode ser medido perguntando ao passageiro. Há, muitas vezes, o uso assim, de reclamação. Não é um bom indicador. Reclamação é para você saber se a reclamação foi atendida logo, dado uma resposta e tal coisa. Mas o fato de ter muita reclamação ou pouca reclamação não é uma boa medida. Eu vi sistemas que foram muito melhorados aumentarem as reclamações, porque antes as pessoas tinham desanimado. Não vou reclamar porque não adianta nada. E depois que começou a ficar bom, agora eu vou reclamar porque eu estou vendo que tem alguém aí olhando para me atender. Então, todas essas variáveis deveriam ter um fator objetivo ou matemático contraposto a uma simples coisa, que é a seguinte: pergunta ao passageiro o que ele está achando, o que ele está sentindo. O ônibus está sujo, aí vem isso em contrapartida ao fiscal que vai lá ver se o ônibus está sujo, melhor perguntar ao passageiro. E se ele achar que está sujo, será que é sujo mesmo que ele está querendo dizer ou ele está querendo dizer outra coisa? Estava muito cheio, o motorista dirigia mal, não tinha ar-condicionado funcionando, e ele, de repente, usou a linguagem que é mais fácil para ele dizer: o ônibus estava sujo. Então, esse diálogo com o passageiro, ele não é simples, mas é extremamente rico. Enquanto que meramente ficar olhando temperatura, pressão, peso, etc., e achar que o passageiro vai interpretar isso de uma forma que você está interpretando, é um erro. Então, basicamente, eu acho que o único jeito de administrar, projetar, acompanhar e fiscalizar a qualidade do transporte público é conversar com o passageiro. Esse é o ponto. Aquele cara que tem um restaurantezinho e tal coisa, ele não precisa ter um sociólogo, mas ele, por exemplo, chega na porta todo dia ou vai de mesa em mesa perguntando: e aí, estão gostando da comida? Tá? E ele, dentro de algum tempo, consegue saber, afinal de contas, com o tamanho do restaurante dele. E você é bem ligado em tecnologia, né, Cláudio? Inclusive inteligência artificial. Você acha que tem aí uma janela de oportunidade para a gente entender mais o passageiro usando inteligência artificial, ou parece que vai ser tratado cada vez mais como carga? Eu acho que a inteligência artificial tem seus aspectos positivos e não deve ser jogado fora, mas eu acho que não é, no final das contas, a substituição a uma presença e um diálogo humano. O que a inteligência artificial pode ajudar às vezes, na interpretação de algumas das coisas ou na estatística das coisas, né? Mas eu não estou me referindo tanto, inclusive, quando eu falo conversar com o passageiro, meramente pesquisa quantitativa, onde a inteligência artificial ajudaria, mas a qualitativa. E a qualitativa, por enquanto, pelo menos, eu acho muito difícil que a inteligência artificial substitua um bom dono de botequim que sabe se as pessoas estão satisfeitas com o botequim dele ou não estão.
Faz todo sentido. Ô, professor, e você tem algum exemplo de alguma cidade ou algum operador que tenha usado ou precisou usar critério de qualidade para sua remuneração? Não, sinceramente, quer dizer, eu acho que existe, sim. Por exemplo, o próprio pessoal que está ligado ao Estado na época da IMTU e a SP3, eles criaram os índices de qualidade. Infelizmente, esses índices de qualidade não são muito fortes quando chega na hora do qualitativo. Eles são fortes para quantos ônibus não postam na linha, quantos lá o que sair, quantos cumprimentos de horários e tal coisa. Mas não são muito fortes porque as pessoas desconfiam, não se sentem seguros, os próprios contratados, as empresas de ônibus, não se sentem seguras de ficarem sujeitas a, vamos dizer assim, a opinião do passageiro, ou melhor, sujeitas à interpretação da opinião dos passageiros. Então, isso tem que ser um trabalho também conjunto, quer dizer, não deve ser uma coisa. Fiscalização não traz qualidade. Fiscalização não traz qualidade nenhuma. Fiscalização meramente mostra, por certo critério, como é que a coisa está. E o critério esse que inclusive pode estar errado. Mas, enfim, não é por aí. O problema é você trabalhar junto com quem produz aquilo. Então, a cidade tem que trabalhar junto com o operador. E os dois têm que respeitar o fato de que eles acreditam na ferramenta de conversar com o passageiro através de instrumentos qualitativos. E os dois têm que conversar juntos. Não é a prefeitura conversar sozinha e depois subitamente entrar na sala e dizer: poxa, esse ônibus é uma droga para o operador, e nem vice-versa. Eu acho que a prefeitura e o operador, se eles trabalharem junto com isso, menos no sentido de fiscalização e mais no sentido de engenharia de produção, ou seja, como é que nós vamos mexer no produto, como é que nós vamos melhorar amanhã, né? Eu acho que a coisa dá certo. Infelizmente, antigamente, por exemplo, embora não fosse uma pesquisa qualitativa, a NTP, durante muitos anos, fez pesquisa de controle de qualidade aqui em São Paulo, né? Fez pesquisa de, vamos dizer assim, de opinião dos passageiros, né? Por que parou? Eu posso te dizer por que parou. Estou curiosa. Porque a qualidade começou a cair. E daí, quem pagava por essas pesquisas eram os mesmos que estavam tendo a qualidade caindo. E não queriam saber. Interessante, né? Interessante. Houve até alguns que disseram assim: por que eu vou dar dinheiro para falar mal de mim? É até contraintuitivo, né, professor? Porque poderia estabelecer, então, os pontos de melhoria em cima dessas pesquisas, mas também eu entendo que isso poderia ir para a mídia e talvez, né, ter uma questão política envolvida. Daniel, eu não quero colocar toda a culpa nele. Eu quero dizer que é o seguinte, porque não estavam trabalhando junto. Quer dizer, tinha uma pesquisa que deveria também ser crítica do que o poder público estava dando a eles, né? E, no entanto, era vista por eles como meramente uma crítica, né? Mas deveria ter sido uma crítica também ao poder público e ao que estava sendo investido. Se trabalhassem juntos, se isso fosse uma pesquisa que depois os dois discutissem e os dois tentassem esmiuçar isso juntos, publicamente, botar na mesa limpa esse fato, o que está acontecendo agora, que é o marco legal do transporte, a possível financiamento do transporte por outros meios, então, tivesse talvez acontecido mais cedo. Concordo. E isso teria sido ótimo. Poderia ter impedido a migração modal de muitas pessoas. Sem dúvida. E você fala bastante, professor, desse imaginário que o veículo individual motorizado tem e que passou na frente do ônibus. E você propôs o exercício da gente imaginar o contrário, como se o carro fosse gerido como se fosse um sistema de transporte coletivo. Me fala um pouco disso.
Isso é uma fantasia, de certo modo, para chamar a atenção, seria mais ou menos o seguinte: se você imaginar isso, as pessoas receberiam carros todos iguais, como no transporte público, inclusive não teria escolha de cor, nem nada disso, quer dizer, todo mundo recebia, ou, no máximo, também haveriam engenheiros decidindo que aquela família precisava de um pouco maior, o outro um pouco menor, mas era uma decisão, vamos dizer assim, técnica. Não tinha nada afetivo na coisa. A cor não era afetiva, a cor era somente uma simplificação de comprar a cor mais barata possível, ou coisa que vale, que é o que acontece no transporte público, né? É isso. E aí você andaria com esse carro o tempo que fosse decidido que, tecnicamente e economicamente, seria melhor. Então, você teria que usar o carro 10, 12 anos, por exemplo, o mesmo carro, tá? E não importa o que aconteceria, você teria que continuar com esse carro esse tempo, né? E, periodicamente, você não levaria esse carro para casa, você botaria num estacionamento público, depois perto da sua casa, mas que você não podia ficar usando o tempo todo o carro para qualquer coisa, né? Porque toda vez que você fosse usar o carro, você ia ter que pagar. Então, isso daí, o carro teria sido um sucesso, né? Supondo, inclusive, que esse carro tivesse que andar somente numa determinada parte da rua congestionada, e o transporte público, que era era particular, andava na parte que era melhor, que a cidade fosse adaptada ao transporte público e não ao carro. O carro seria uma coisa inconveniente, estacionava longe e tal coisa. Enfim, se você mudasse, você vê como seria inevitável que o carro não fosse bem sucedido. Hoje nós teríamos uma coisa. Seria curioso, mas de qualquer jeito, o fato é esse: ninguém gostaria de ter o carro como fornecimento público, gosta dele como privado. E o transporte público, transporte público. É muito legal, porque eu vejo que as pessoas elas têm, às vezes, dificuldade em imaginar o mundo como poderia ser, né? Como urbanista, eu passo boa parte do tempo tentando fazer as pessoas imaginarem como seria diferente. Pensa no seguinte, Danaia: as pessoas, uma das coisas mais valorizadas no carro é, por exemplo, a família sair para fazer compras no shopping, etc. Como é que eles fariam isso num ônibus? Carregar aquilo tudo de volta e tal? Quer dizer, não, o ônibus não é para isso. Se ele quiser levar o cachorro dele ao veterinário, como é que ele faz no transporte público? Não faz. Não faz. Então, o transporte público é, como, de certo modo, curiosamente, uma coisa que diz assim, que já comunica ao passageiro o seguinte: olha, é o seguinte, eu sou uma coisa séria, viu? Não sou para essas bobagenzinhas, sabe? Ir ao shopping, tal coisa, ficar passeando. Não, eu sou sério. Eu preciso trabalhar, voltar e ficar quieto em casa, né? Não estou disposto a fazer tudo o que você precisa, só vou fazer algumas coisas. Então, você tem que ter um carro para fazer as outras. E se você tem um carro e tem essa liberdade toda com o carro que se tem, então é muito desigual a visão da coisa, é muito desigual. Eu conheci uma cidade na América Central muito tempo atrás, em que as pessoas não moravam em ônibus. Quer dizer, o ônibus não é bem ônibus, eram tipo umas jardineiras, eram ônibusinhos. Os ônibusinhos eram particulares, cada um era dono do seu e explorava como ele quisesse. Essas pessoas, cada um tinha uma música. Ele tocava a música que ele bem entendesse, aquelas músicas centro-americanas, caribenhas, altas, ou outro não, romântica e tal coisa. Então, os passageiros, inclusive, costumavam até, de certo modo, selecionar de acordo com o gosto deles. Eu prefiro esse aqui, não gosto da música que toca e tal. Olha que coisa diferente em relação ao transporte público, né? O curioso é que, quando chegava de noite, eles tinham luz negra dentro do ônibus e eles andavam devagarzinho, assim, na rua, pelo litoral, pela praia, devagarzinho. E as pessoas iam escolhendo também pela música e tudo mais, os casais escolhiam, sentavam dentro do ônibus e passeavam pela praia
dentro dos ônibus namorando. Não é um troço interessante? Ao invés de barzinho, tinha ônibus. Isso é o transporte público que eu sonho. O transporte público que, no fundo, leva as pessoas a fazer coisas, né, boas, gostosas. A pergunta que fica, me parece que ele não era regulado, esse sistema, né, professor? Eu não seria literal no fato de que deveria ser assim, mas eu digo, jeito o seguinte, isso é o que o carro faz. Isso é o que o carro faz. Né? E daí o transporte público tem que pensar um pouco assim. O metrô, inicialmente, pensou muito nessas coisas. Tinha música, tinha show, tinha acontecimentos, tinha namoro, tinha tudo isso. Tá? Tudo isso. As pessoas traziam as suas famílias, migrantes, traziam as famílias para visitar o metrô. Iam para o metrô passear, visitar o metrô. Isso é o transporte público pessoal, o transporte público afetivo. As pessoas têm uma afetividade por esse transporte. E o que está faltando é isso. Um dos vice-presidentes da RATP, que administra todo o transporte público em Paris, uma vez, quando perguntado qual o problema do transporte público, e ele surpreendeu todo mundo, respondendo assim: falta amor. Aí o pessoal, com amor, acharam, pô, deve estar gaga, isso aí, né? Ele disse: ninguém ama o transporte público. Então, falta isso, falta afetividade com o transporte público. Já vou te fazer a nossa última pergunta, professor. Estamos diante aí de eleições. Se existisse uma varinha mágica que você pudesse mudar qualquer coisa na gestão ou no entendimento para que o transporte público parasse de ser um modo tolerado e começasse a ser o modo desejado, qual mudança você faria? Eu não tenho uma coisa só que consiga fazer isso, né? Mas, de qualquer jeito, seria uma administração, não que fiscalizasse isso, mas que fosse conduzida pela visão mais chamada, tradicionalmente, mercadológica da coisa, menos de engenharia de produto. Quer dizer, a engenharia de produto originalmente era isso, era você estar permanentemente ajustando o seu produto para ser uma coisa não só útil, mas amada pelo passageiro. Eu acho que teria que ser uma mudança na comunicação, no diálogo entre políticos, empresários, passageiros, sociedade de modo geral. Não é só passageiro, não, porque a gente concentra muito no passageiro, mas tem muita importância aquele cara que não é passageiro e por que ele não é. Então, é bom também a gente incluir isso, mas eu acho que teria que ser uma coisa assim, e principalmente acabar com os silos, o silo que eu chamo assim, o metrô, o ônibus, o trem, a bicicleta, o sei lá o quê, não, a viagem, a mobilidade, tudo, e até mesmo a imobilidade também, porque a imobilidade também faz parte. Então, é basicamente isso. Eu sou o sonhador. Olha, eu acho que, como sonhador, você já realizou muitas coisas, muitos quilômetros de trilha, então eu acho que você é muito mais do que sonhador, professor. Te agradeço demais por conversar comigo.